Com ela, sempre atenta, Rani Veloso está conosco aqui no Morning Show. Bem-vinda, querida. Ontem você esteve lá, segurou o ministro Fernando Haddad, trouxe ótimas informações e agora tem expectativa dessa possível participação do Daniel Worcaro na CPMI do INSS. Quais são as últimas notícias? Bom dia. Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, a gente não para aqui em Brasília, tá? De tédio a gente não morre nunca. E por isso eu trago bastidores da defesa de Daniel Worcaro, que está avaliando neste momento se vai ingressar com pedido de habeas corpus para evitar que o dono do Banco Master preste depoimento à comissão parlamentar de inquérito que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da comissão, Carlos Viana, ontem, inclusive, disse em entrevista coletiva aqui em Brasília que teme por uma certa blindagem de Worcaro. E é, de fato, isso que deve acontecer. Acabei de falar novamente com Carlos Viana. Ele disse que a defesa vai tentar impedir a ida de Daniel Worcaro, mas os senadores já estão preparados para qualquer cenário. É tanto que eles também convocaram outras peças que são importantes nessa investigação, como o ex-presidente do Banco BMG, Luiz Félix Cardamone, e também o presidente do INSS, Gilberto Waller. Todos esses devem ser ouvidos na próxima quinta-feira. A CPMI também entrou com um mandado de segurança para tentar reaver os documentos que foram barrados pelo ministro Dias Toffoli para o acesso à comissão que investiga essas fraudes no Congresso Nacional. Isso porque, vou explicar para vocês, eles já haviam aprovado requerimentos para quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal de Daniel Worcaro, do Banco Master, mas no dia 12 de dezembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli impediu que esses documentos fossem repassados aos integrantes da comissão. E agora, inclusive, os parlamentares estão planejando uma visita a Dias Toffoli para que ele desbloqueie esse acesso que é considerado essencial para essa apuração. Lembrando que Daniel Worcaro ele não será ouvido sobre os fraudes de 12 bilhões de reais em relação à venda de títulos de créditos falsos ao BRB, que é o Banco de Brasília, e sim sobre os mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados sem autorização de aposentados e pensionistas, porque esse é o foco das investigações da CPMI. Fernando Rocha, volto com você. Obrigado, Rani. Com outras informações, fique à vontade para chegar daqui no nosso Morning Show. Bom trabalho para você em Brasília. Então, essa é a parte mais sensível, onde as pessoas estão mais desprotegidas, porque não tem nessa relação aí a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que salvou a pele de muita gente, pelo menos os investidores até 250 mil reais, que já estão recebendo esses valores. Porque esse escândalo envolvendo o Banco Master levou também a uma operação policial na Rio Previdência, que é responsável pelas aposentadorias e pensões dos trabalhadores, servidores do estado do Rio de Janeiro. Esse rombo na Rio Previdência é 500 vezes maior do que as perdas de fundo com o Banco Master. Que coisa triste. Assim, eu dizer que revoltante, talvez não tenha nem no dicionário uma palavra similar para a gente descrever o que é isso, com pessoas que trabalham a vida inteira, que precisam desse dinheiro, falta cobertura a isso, e aí não é a questão de não saber, né? É questão de saber e agir de forma desonesta, não é? Então, aí entre os dois, né? A má-fé e a incompetência de você colocar dinheiro de terceiros num banco que outras instituições, boa parte, né, das instituições aqui já estavam alertando anteriormente de que não eram títulos seguros para se aportar. E aí você tem uma instituição, no caso a Rio Previdência, que deveria, por não lidar com dinheiros e recursos próprios, investir dinheiro dos aposentados, né, colocar nesses títulos que são possivelmente isso duvidosos. Aí perdeu, né? Isso não volta. Esse é o prejuízo. Não volta, porque o Fundo Garantidor de Crédito, além dele ter o limite de valor, ele tem todas as condições para que você realmente seja coberto por ele, né? Então, isso aí já está perdido. E um outro ponto, Fernando, é que por muito menos o João, o José, a Maria, que
moram lá no interior do Brasil, eles são presos, eles têm a sua vida revirada, eles não têm um pingo, né, de direitos. Enquanto isso, a gente está discutindo se os dados do Vocaro vão ou não vão ser compartilhados, se a gente vai ou não vai acessar o telefone. A minha pergunta nem é essa, a minha pergunta é: por que não? Se por muito menos, por prejuízos muito menores. Porque agora se coloca no lugar, você que nos ouve, que nos assiste, daquela pessoa que uma vida inteira contribuiu com essa previdência lá da Rio Previdência, pensando, eu vou me aposentar, eu vou ter um dinheirinho aqui, ó, para pagar minha comida, para pagar o meu transporte, para ajudar o meu filho, meu neto a estudar, e agora tá olhando e vê um buraco vazio, porque o dinheiro não existe. Então, enquanto estão pensando, analisando se vão ou não vão quebrar o sigilo do Vocaro, quanta coisa pode estar acontecendo por trás para apagar a prova, para retirar qualquer tipo ali, ainda de eventual garantia para essas pessoas. Então, assim, para mim é um absurdo sem tamanho, é uma falta de humanidade, inclusive, às vezes, de quem está acompanhando isso. E vamos torcer para que, pelo menos, de alguma forma, a Rio Previdência consiga se reerguer, porque se ela 500 vezes maior vai ser uma tarefa difícil, é um desafio imenso. O que acontece com a Rio Previdência é que não é só o Master, é o Banco Master, são outros investimentos que levam a um saldo deficitário de um somatório aparente 20 bilhões. Dentro disso, existe um prejuízo de 1 bilhão que é ligado diretamente aos fundos que estavam com o Banco Master. Eu concordo com os colegas aqui no que tange todos esses pontos em relação à credibilidade. Inclusive com o Henrique? Inclusive com o Henrique. Glauco, aleluia, Glauco, por favor. Um momento. Glauco, Sextou mesmo, né, Fernando? Manda um aleluia aí, manda um aleluia. Aí. Habemos concordância. Eu acho que esse caso do Banco Master, ele precisa ser tratado para além de lados políticos. Ele precisa ser tratado como um defeito estrutural da forma como a gente tem lidado com figuras de autoridade, com pessoas que têm muita influência. Por quê? Nós não vamos ver carteiras privadas muito em bancos aí bem famosos e maiores sendo prejudicadas no Banco Master, porque eles já tinham a visão técnica. Tem um ditado que é: quando a esmola é muita, o santo desconfia. E é isso. Se todos os outros rendem 102% e aquele 125%, por que será que só aquele consegue fazer esse tipo de rendimento? E a situação está se alastrando. Enquanto isso, nós temos um país onde nomes como Daniel Vocaro no passado, e aqui eu acho que a melhor referência a pensar em Daniel Vocaro é Marcelo Odebrecht. Quando a gente olha nomes poderosos, com muita influência, muitas vezes eles só vão de tornozeleira mesmo. Mesmo delatando, as coisas podem ser anuladas no futuro, que foi o que aconteceu. Então eu acho que essa sensação de impunidade, ela contribui para que esses casos, eles sempre ocorram. Com muitas vezes, a INSS está aí para mostrar no nosso país, e isso é muito triste. Fala-se muito de golpe. Golpe na democracia, golpe no sistema. Sabe o que é golpe também? Golpe é o fundo garantidor ter que, por irresponsabilidade técnica e por erros que eram visíveis, ter que pagar mais de 55 milhões por conta deste caso. Golpe é, depois de tudo isso que aconteceu, o sujeito está em casa aproveitando as mordomias que tudo aquilo causou. Isso aí é um golpe direto na nossa cara todos os dias.